Viver viajando não é sobre onde você vai morar ou como vai ganhar dinheiro. É sobre a conexão com as pessoas que vai encontrar no caminho. Mas precisamos comer. Então vamos tentar algo inusitado para ganhar dinheiro nas ruas de Bariloche. Se a gente conseguir, vai ser o que a gente vai comer. Esse é o desafio. Esse é o desafio de hoje. Acepto dólares, reais. Estamos em Bariloche, mas é por poucos dias. E para mostrar um pouquinho dessa cidade icônica que é visitada por turistas do mundo todo, vamos começar pelo Circuito Tico e vamos te mostrar cada pedacinho com a gente. E para mostrar com a gente essas aventuras, chamamos alguém baixo. Peraí, Aqui. desculpa. Sou o Israel do Baixas Aventuras e estamos aí, bancando o guia de Bariloche. Eu tinha o sonho de fazer um mochilão na América do Sul, que na verdade esse sonho eu deixei engavetado por anos, achei que nunca ia poder concretizar. Eu me dei conta que eu não tinha assim uma estabilidade financeira boa para economizar e fazer a viagem, e também não me dava um conforto muito grande no Brasil. Eu falei, eu posso ter esse desconforto em outro lugar, pelo menos estou viajando. E lancei sem pensar muito. Se eu pensasse, eu não tinha saído. Melhor coisa que eu fiz. Segredo, a gente tá aqui só por causa dele, tá? E é ele que vai competir comigo hoje pra ver quem ganha mais dinheiro de noite na rua. E a gente vai ganhar dinheiro. Circuito Chico. Chico. Circuito Tico, que é um circuito piquititico. Ele é muito famoso pelas suas vistas belíssimas que tem, pelas praias, os lagos e tudo mais. Mas não é só por isso que nós viemos hoje. Eu estou muito ansioso há anos para chegar no quilômetro 24.7 da cidade de Bariloche. Sim, aqui em Bariloche eles contam os quilômetros da cidade, porque a cidade vai costeando o lago, então os quilômetros, eles contam os quilômetros da cidade, segundo o nosso guia. E eu estou muito louco há muito tempo para chegar no quilômetro 24.7. Por quê? Você já vai saber. Tudo isso que a gente tá passando é dentro do Parque Nacional Nahuel Huapi. Uma das maneiras que a gente encontrou para continuar viajando é a gente vender foto na internet. Então a Adri tira foto, ela edita as fotinhas e aí tem alguns sites que você sobe essas fotos e as pessoas compram as fotos para usar como se fosse banco de imagem. E aí você consegue tirar alguns centavos de dólar, alguns dólares. Ajuda a incrementar todas as receitas que a gente tem na internet. Eu vou fazendo voluntariado ou trabalhando onde consigo pagamento, daí nesses lugares que eu consigo pagamento eu fico um pouquinho mais e vou juntando para as próximas aventuras. Aí vai uma dica para ganhar dinheiro e viver viajando. Se você é bom em algo, use suas habilidades. Hoje vamos tentar algo inusitado nas ruas de Bariloche, mas não vai ser tão fácil. Experiência própria. A gente estava em Bariloche também e o nosso objetivo era fazer dinheiro na rua. A princípio com fotos, depois com voos de drone e fomos muito perseguidos. Então só cuidado. Mas a história está apenas começando e temos muita coisa para ver no Circuito Tico. A trilha do Araxanes é lindíssima, com aqueles troncos, as árvores gigantes e a vista pro lago. Faz quanto tempo que a gente não andava no bosque assim, né, amor? Eu acho que a última vez que a gente andou num bosque assim foi em Taió. Pedra da Pichincha. Pedra da Pichincha. Mas foi, cara, incrível. A Adri não conseguiu descer, mas eu consegui descer no lago e tava espelhado assim, ó. Cara, que visão. E agora a gente vai no Lago Escondido. Mas será que a gente vai achar? Vamos. E vamos para o braço. Não. Desculpa. Tá bom, parei. Caraca, que vista
Ai, eu não vou passar aqui. Olha Não pra esquerda. Tem uma árvore. Não vou. Segura na árvore. Não vou passar aqui. Não vou passar aqui. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Ô, ideia idiota, ô, ideia sem jeito. Vou dar uma dica pra vocês. Não confiem nos amigos que vocês conhecem na internet, tá? Vulgo, Baixas Aventuras. Uai, é Baixas Aventuras. É, vocês queriam o quê? Que você levasse a gente pra um lugar baixo, não alto. Essa é uma Eu boa. passei por uma ponte que eu achei que não fosse passar não, velho. Por que a gente faz essas coisas? Podia estar lá sempre sentada, tomando cerveja. Eu não vou passar aqui. Olha pra esquerda. Tem uma árvore Não aí, vou, ó. segura na árvore. Não vou passar aqui. Mas o visu foi lindo, com direito a Condor passando, arrancando a touca. Ele achou que eu era um Pokémon mesmo. Aí eu pulei nele, eu peguei a touca de volta assim, eu briguei, aí eu caí e... Mentira, tudo isso não é mentira, mas ele passou aqui assim, ó. Socorro. Um muito louco e um mentiroso. Uai, Ué, mano. Queimando meu filme assim, Esperava. velho. Qual que é o nome aqui da trilha? Mirador, braço, tristeza. Porque é triste subir aqui. É triste. Descer é mais triste ainda. Mentira, é por causa daquelas árvores queimadas ali, ó. Reza a lenda. isso foi tudo pra mostrar onde tuas pernas podem te levar. Ah, olha só. Fala de novo, fala de novo. Isso foi tudo pra mostrar onde as tuas pernas podem te levar. E onde você pode chegar de All-Star. É onde você pode chegar de All-Star. Viu, Covas? Aguentou, velho. Entendeu? A galera é fã nossa. Na verdade, ele não é fã nosso. Ele é fã da Gaui. Eu sou fã legal, hein? Tem que descobrir agora o que tem nesses 24, né? Parece nome de rádio, né? 24.7. É verdade. FM. Pô, será que eles põem o jogo do Palmeiras aí? Muito massa a marca aqui, velho. Mas eu não vou conseguir ficar falando aqui por causa que tá com música. Mas não é só por causa dessa vista que eu quis vir na 24.7. Desde que a gente chegou em Buenos Aires, eu experimentei essa cerveja 24.7. E é a mais parecida com a Relé Precão, que é a cerveja que a gente fez lá em Santa Catarina. E aí eu queria muito conhecer a 24.7, porque a história dela é que ela é feita aqui nesse quilômetro 24.7 de Bariloche. Não sei quantos 24.7 você falou. Quantos 24.7 eu falei? 24.7, 24.7. Talvez eu tenha falado 24 vezes ponto 7. Entendeu? Então fala 20. 20. É o ponto 7. Fala 20. Agora eu falei 24.7. Tem uma curiosidade sobre a fábrica do quilômetro 24.7, que não é muito legal. A prefeitura não autorizou fazer uma fábrica, uma cervejaria aqui, e aí eles refizeram o projeto, fizeram uma mini cervejaria, assim, tipo, um mínimo pra prefeitura aprovar, ou seja, não solta resíduo, não solta nada por causa do lago. Então é meio que fake, é só uma cervejaria que produz, tipo, não sei, uns litros. É só pra dizer que é uma cervejaria e não a cervejaria de Por verdade isso é que em eles outro lugar. chamam micro cervejaria. Eles chamam de micro, Micro mas é menor cervejaria. do que micro. Ah. Não produz É uma nada. mini micro cervejaria. Onde eles vendem é aqui, quilômetro 24.7. Onde eles produzem... A gente ficou muito quebrado ontem. Meu Deus.
Cara, eu tô com dor do dedinho do pé até o dedinho da mão. Mas foi incrível. E mais uma vez a gente saiu despreparados para fazer uma trilha. Eu de sobretudo, carregando um monte de equipamento, sem água. Jeito islante de fazer as coisas, né? Nosso jeito de fazer as coisas. Mas foi incrível. Sem o Isa, provavelmente a gente... Sem o Isa... Sem o Isa, a gente provavelmente não ia conhecer essa trilha. A gente teria desistido no meio do caminho ou se perdido. E foi um dos lugares mais lindos que a gente viu até agora. Bariloche realmente tá surpreendendo, viu? Mas peraí, a gente nem te mostrou a casinha ainda, né? O Vini sentadinho na sala. Pode fazer a pintura. Mentira, não imagina não, imagina não. Ele bagunçou tudo que eu tinha deixado bonitinho pra arrumar. Vamos fazer direito. A alegria de encontrar um lar. Dessa tiny house em Bariloche tá na descrição. Minha casa é isso. Uma dica que eu dou, se você estiver na Argentina, não compre essa maionese aqui, ó. Maionese com alho, não comprem. É por mim, não comprem. Porque ela é muito gostosa e vocês vão querer ficar comendo ela toda hora. Desculpa. Mais um pouquinho dessa cena, ó. Desculpa, eu não vou mais fazer, te prometo, desculpa. E aqui na casa que a gente tá, tem neve. Só que louca, ó que louca. Não chame sua mulher de louca, eu posso, porque ela sabe que eu também sou louco. Ice, baby. E agora, em Bariloche está 2 graus. Marketing é tudo. Ela em português piorou. E aí, qual é o carro que vai pro forno? Não sei. O Kia Soul. Meu Deus, socorro. 100 pesos se eu te fizer rir. Será que a gente vai conseguir alguma coisa? Vou te fazer rir primeiro. O plano de hoje é o seguinte: se a gente conseguir, vai ser o que a gente vai comer. Esse é o desafio. Esse é o desafio de hoje. Pai, eu tô sem peso pra ajudar vocês, mano. Só vamos comer com o que a gente fizer, arrecadando na rua, contando piadas. Vamos lá. Não sei nem como começar a fazer isso, velho. As pessoas passando ali, eu vou fazer aqui, ó. É, então. 100 pesos, você tem água aí. Ou 100 dólares? Não. Por que todo mundo rico não fala dólares? $100 pesos se te hago reír. Pero puede ser dólares. Ah, tem que ser rico, ¿no?
Esta estrategia dá certo. 100 pesos que te hago reír. Conto una chiste, si te hago reír, da 100 pesos. Dale. Ay, ahora. El chico llegó para su suegro y habló: yo quiero casar con tu hija. El suegro habló: ¿ya viste mi mujer? Y él: sí, claro, pero quiero casar con tu hija. El chico adentró en el mar y él dice: yo soy paraguayo, yo vine para matarlo. ¿Para qué? Paraguayo. Aí, Uma pra ela. A ela. Em espanhol, porque em português sabemos. ¿A vos te dicen Google? Google? Não. ¿No? No. Porque todo lo que busco está en vos. Ser corno ou não ser? Essa é buena. Yo no puedo contar estas chistes, porque ella es mi mujer, ella va a matar. Ah, pensé que estaba solo haciendo reír. a Esse ella, está perdóname. vídeo para nosso canal, pero esta é buena. Uma música em português. Você é tipo o Google da minha vida, tudo que eu procuro eu encontrei em você. Eu vou te dar um conselho. Você não canta. Na chiste em português. Qual é o filme que vai na padaria e compra 16 pães, 3 pirulitos e uma bala? Missão Impossível. Pão, 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 pirulito, 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 bala. Paga, foi engraçado porque não tinha graça. Buena, buena. Pero ese reír, ¿no? Claro. Aqui, papai, ó. Tens um guanaco acá. Guanaco, deixa eu ver se é aqui. Achei. Esse aqui não tem na Argentina, esse animal. Se tu adivinhar o animal, eu te dou mais 20 pesos. Nas notas da Argentina. Não tem nas notas argentinas, um peixe. Uma garopa, ah, não. Não é o macaco, né? Macaco? Esse aí. ¿Aceptó dólares también? No, No te... Cose río, cose. ¿Sabe por qué? Si vos fuera la última persona del mundo, no me quedaría vendido. Porque sería la última. ¿Qué pasa cuando un colombiano se cae de un séptimo piso? Se esparce. Foi engraçado porque não tinha graça. Un colombiano que cae de un edificio. Somos colombianos. Enseñar uno. No, dale, no lo creo, yo no lo sé pelearme. Yo sé correr. ¿Qué hace un colombiano que cae de un edificio? Se esparce. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Na paraguayo. Lo paraguayo adentró en el bar y dije: yo soy paraguayo, yo vine para matarlo. En el bar dije: ¿para qué? Paraguayo. ¿No? No. Si ellos fuesen paraguayos, sería engraçado. Yo me alegro que sigo vivo. Por ahí era un chiste muy malo. Muchas gracias. Então a gente volta pelo lado da rua até Mamuxa, atravessa e volta pelo outro, senão a gente vai pegar as mesmas pessoas. Aonde? Hã? Até onde? Bariloche. Não, aqui. A gente vai caminhando até. Não, a gente cruza, caminha daquele lado até a Mamuxa, aí atravessa a rua. Aonde? Mamuxa. Você vai me dar uma sem prata agora. Espera. ¿Sabes lo que es eso? No. Entonces lo guardo. Essa foi muito... ¿Qué es eso? ¿Sabes? No, perdón. Errei. ¿Qué es eso? Perdón, errei. No hice nada. No es así la chica. Dije un semáforo al otro. No me mires, me estás cambiando. ¿Sabes o que es eso? Então lo guardo.
Ela é difícil? Vamos. Você habla espanhol, português, inglês, espanhol. Ah, é o mais difícil. Difícil sem palavras. O que é isso? Perfeito. O que é isso? Perfeito. O que é isso? Discapacitado 100 metros com barreira. Pero ele está rindo. Vos está sendo difícil. Está segurando. Está doendo, não? Que dije el sapo para Bob Marley? Que dije el sapo para Bob Marley? Che. Muy buena. Debía ter empezado con esa. Muchísimas gracias. R$740 pesos, mais um macaco, conhecido como R$20. Equivale a 2.000 pesos. R$2.740 pesos em 2 horas. Isso dá R$2.750 pesos, dá o quê? R$27. Tamo rico. O que conseguimos comprar com 2.700 pesos? Com 2.700 pesos, o que podem comprar? A gente nem se arrepende mesmo. Valeu cada centavo. Eu vou fazer uma imitação. Diz quem quer. Não entendi. Socorro! Desce aí embaixo aí, Vini, com bigode ou sem bigode? Só Andrei fala com bigode. Eu acho divertido. Ele é palhaço agora. Só pra fazer bullying com a Adri. Como se já não era. Que da hora fazer isso daí. Primeiro agradecer todo mundo que participou do vídeo. O Pedro, que deu o macaco pra nós, dos 20 pila. Você é brasileiro? Sou lá de Floripa. De Floripa? É, de Floripa. Sério? Lá de Naufragados. Lá do extremo sul. Vou dar ali com uma tainha nas costas. Ele salvou, porque a gente vai voltar ao Brasil e vai usar esses R$20 pra pagar pedágio. É uma experiência muito louca, porque quando eu comecei, eu achei que a gente não ia conseguir, cara. Primeiro que não conseguia nem abordar a galera. Depois que quando a primeira pessoa aceitou e eu tive que contar a piada, eu falei, ué, não cheguei nessa parte ainda, né? Não sei o que eu faço. É uma coisa muito louca, muito difícil e que da hora ter feito isso daí. Se conectar com as pessoas foi a coisa mais da hora de todas. Tipo, fazer a galera rir. Cara, esse foi um pouquinho desconfortável. Principalmente no começo, o pessoal olhava feio e saía de perto, assim. Falei, nossa, vai dar muito ruim isso. E nada, depois quando começou a interagir mais, aí a galera, não sei, sentir pena das piadas ruins que a gente conta umas piadas melhor. E aí foi ficando cada vez mais divertido. Qual a coisa mais da hora da Nômade que te aconteceu até hoje? Cara, a coisa mais top é que eu não tenho mais uma família ou duas, que é a da minha mãe e do meu pai. Eu tenho uma família em cada cidade que eu passei, assim, é uma coisa muito especial mesmo. Ser nômade não é sobre como que eu vou ganhar dinheiro, qual a casa que eu vou morar, qual a cidade que eu vou estar. Ser nômade é sobre quais são as conexões que eu vou fazer, quais são as experiências que eu vou viver, quais são as paisagens que eu vou ver. É isso que é ser nômade. E aí cada um tem um motivo e é só se jogar com consciência. Às vezes dá certo. Às vezes dá certo. Se deu certo pra nós, vai dar certo pra você também. Eu fiz tudo errado e deu certo. Tudo que podia fazer de errado eu fiz. E deu certo. Ainda tô. Mas o que você diria que fez errado? Sair sem dinheiro, não saber onde ficar. E aí uma pessoa falou com a outra e tal, foi conectando e as coisas foram dando certo. A primeira manhã que eu acordei fora do Brasil, meu Deus, eu não tenho dinheiro, não tenho onde ficar, eu tenho o suficiente para voltar pro Brasil. E acabou que aí uma família abriu as portas, que até hoje é minha família, assim, do coração. Não sei, é muito massa. Não pode chorar. Só de um olho. Tá no YouTube. Se não é namoro. Caralho, mano, que massa. Que massa conhecer vocês.
Bom, teve um casal também, se diziam viajantes, nômades. Eles não tinham nem saído do Brasil. Não, as fronteiras estão fechadas. Eu, ai, velho. Só que daí eles tinham um cachorrinho com 3 patas. Eu falei, não, esse casal é massa, tem que seguir eles. E aí eles cruzaram a fronteira. Passar, já tem 2 anos que eles viajam e eles me incentivaram muito a viajar. O Isra a gente conheceu na internet por conta de uma galera em comum, assim. E aí seguiu de volta, a gente foi trocando ideia e, cara, é muito massa encontrar a galera. Mano, que da hora. Não, muito da hora, muito da hora. E um momento muito legal que a gente viveu nessa nossa vida nômade foi chegar no Ushuaia. E nesse vídeo aqui, você confere toda essa história, inclusive como foi que a gente conseguiu desfazer do perrengue de estar ilegal. Pois é, a gente descobriu isso no meio da viagem. Então, clica aqui. Islante.